Tá, Gabriela, vamos lá. Seguinte, o que eu vou ensinar vai ser para fazer a prova, tá? Mas também é baseado nas informações realmente dadas pela Receita Federal. Então, para vocês resolverem essa prova com o exercício que ele manda, vocês têm que entender o seguinte: o que ele vai pedir. Apuração por competência significa que é por mês. A partir do momento que ele pede apure o imposto de renda e a contribuição social por competência, então significa que você vai apurar o mês de janeiro, vai apurar o mês de fevereiro e vai apurar o mês de março. Apuração por trimestre, são os 3 meses juntos. Então você vai somar a receita de janeiro, receita de fevereiro e receita de março. O resultado que der aqui é a apuração que você vai fazer no trimestre. O que é o lucro presumido? O lucro presumido é uma forma de tributação onde a Receita Federal determina que as empresas que estão tributadas pelo regime do lucro presumido apliquem determinadas alíquotas conforme as suas atividades. Então isso aqui é só um exemplo mais resumido. Por exemplo, se ele pedir lá na prova 1,6% são de empresas de combustíveis, o que você vai fazer? 1,6% é o lucro que a Receita Federal entende que essas empresas de combustíveis têm, tá? Então, o IRPJ e a contribuição social, eles são calculados sobre um lucro presumido através dessas alíquotas. Então, 1,6% sobre o total da receita que vocês vão apurar aqui, seja de forma trimestral ou seja de forma mensal. Você vai aplicar 1,6%, você vai achar o lucro da empresa, o lucro presumido ou a base de cálculo. 8% são empresas que são industriais, comércios, serviços hospitalares. 16% são serviços de transporte, exceto de carga. E 32% são demais serviços. Então essas alíquotas aqui, uma delas ele pode ser que ele coloque na prova, né? No caso esse exercício que tu me passou aí, está dizendo que é para aplicar 16%. Então se são 16%, eu entendo que essa empresa aí fictícia, ela é uma empresa de transporte. Então o que eu vou fazer? Pegar os 16% e aplicar sobre a receita que ele vai dar no exercício ou na prova, né? Ele vai ter dois tipos de receita. Tem a receita normal, que é a receita de venda, tudo que você vende é a receita da empresa. Então você vai aplicar uma dessas alíquotas que ele vai dar. No caso aí, ele deu um exemplo de 260 mil reais de receitas normais, que são de receitas de venda, e deu também outras receitas, tá? Só que essas alíquotas aqui, elas vão ser aplicadas somente nas receitas de vendas, são as receitas normais. Então, vezes 16%, eu vou ter uma apuração aqui desse imposto. Quanto foi que deu? 260 mil vezes 16%, que é o do exercício que ele está dando aí. 41.600. 41.600 é o lucro dessa empresa somente 600. referente a 260 mil. Aí ele deu outras receitas. Quais são as outras receitas? 91 mil. 91 mil reais. 91 mil reais. O total dessas receitas aqui vai dar quanto? 132.600. 132.600. Então, esse resultado aqui do mês de janeiro vai ser o lucro da empresa. É o lucro da empresa, o lucro presumido, onde ele pediu 16% sobre o total da receita de venda, deu 41 mil de lucro sobre essas receitas. Outras receitas vocês não vão aplicar diretamente essas alíquotas, ela vai ser direto aqui, cheio o valor de 91 mil reais. Somou as duas, deu 132 mil reais, tá? E 600. Então o que eu tenho que fazer em cima desse lucro apurado, desse lucro presumido? Eu vou calcular o IRPJ de 15%, tá? Sobre esse valor aí, dá quanto? 19.800. 19.800 é o meu IRPJ a pagar. Se ele pedir a apuração por competência, então vocês vão fazer isso. Vai apurar janeiro, esse é o resultado. Aí você vai pegar as receitas
do mês de fevereiro. Quanto é que é do mês de fevereiro? 203 mil. 203 mil reais. Eu faço o quê? Multiplica por 16. Multiplica por 16%, que vai dar um resultado de... 32.480. Vou botar bem aqui. 32.480 reais. Quais são as outras receitas? Ah, tá. Mais 20 mil. Então eu tenho resultado referente a essas receitas, eu tenho do 32.480 mais outras receitas de 20 mil. 20 mil reais. 52.480. Dá um total de 52.480 480. reais de lucro presumido ou base de cálculo. Sobre esse lucro presumido, o que eu faço? Aplica os 15%. Aplica os 15% do IRPJ. Dá quanto? 7.872. 7.782 reais. Então aqui é o cálculo do IRPJ por competência, tá? Por competência. Aí eu teria mais o mês de março, que vocês podem fazer aí para treinar. É só pegar o valor do total das receitas, multiplicar pela alíquota que ele vai dar no exercício ou na prova, que pode ser qualquer uma dessas aqui. Apurou o resultado, você vai somar com as outras receitas. Somou com as outras receitas, aplica o IRPJ referente ao lucro presumido apurado. Deu para entender aí? Tá. O outro agora.